Sejam todas bem-vindas ao nosso podcast Soltando a Voz. E hoje eu estou com uma convidada que é assim pra lá de especial. Ela que sempre acreditou no dom que o Senhor me entregou, que é a comunicação, sempre falou para mim do quanto isso era muito latente, que é literalmente uma voz que abre caminho nessa geração, assim como João Batista foi uma voz que clamava no deserto anunciando a vinda de Jesus. Ela é essa voz nessa geração, ela vem fazendo algo que nunca a terra viu, porque na verdade ela carrega uma porção do céu. Então hoje vocês vão ser abençoadas com esse podcast da minha pastora, porque é onde eu ando, eu digo que ela é minha pastora, Alessandra Moraes. A gente vai começar por ela? Oh, meu Deus, coisa boa, né? Tô muito feliz, Mirli. Eu amo você, amo que você carrega, como você disse, né? O Espírito Santo sempre me mostrou esse dom que ele te deu. E eu creio que agora vai ser colocado para frente, para alcançar vidas e abençoar mais o reino de Deus. Abençoe você, Gisele, esse projeto lindo. E você também, que já está aí nos ouvindo. Que a sua voz, ela ecoe aonde o Senhor te levar. Deus abençoe. Hoje nós vamos bater um papo de uma forma leve, descontraída, porque isso é o evangelho, ele é leve, ele é bom de se viver, porque caminhar com Jesus é você soltar a voz, porque ele te entregou uma mensagem. E aqui nós queremos que você possa ser inspirada para colocar essa sua mensagem no mundo. É por isso que o método Voz ele está acontecendo para que você, mulher que está nos assistindo, você possa decidir. Eu quero contar a minha história. Eu quero influenciar outras mulheres a se levantarem através da minha vida. E ela, a pastora Alessandra, carrega uma história muito poderosa. Mas para a gente iniciar, pastora, eu quero fazer uma pergunta, que essa é a pergunta que normalmente as mulheres querem saber, não só as mulheres, os homens também. Pastora, como ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Acredito que esse é o maior privilégio que o ser humano tem, né? A maior ferramenta de ouvir a voz de Deus é através de Jesus. Jesus, ele é o nosso intermediador, né? Tem um texto na Bíblia, em 1 Timóteo 2:5, que diz: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Então, Jesus, ele foi a forma corpórea de Deus aqui na Terra. Ele é o verbo, quer dizer logos, ou seja, a palavra. Então, ouvir a Deus é ouvir Jesus. Jesus nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, né? Através das escrituras sagradas, escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Então, a melhor maneira e a maneira mais eficaz de ouvir a Deus é através de Jesus, da sua palavra. Pegaram essa dica? Que você possa fazer a gestão do seu tempo, a mulher moderna, né, pastora, que faz Sim. 1 milhão de coisas, mas que você não abra mão de ter um momento de leitura da palavra. Porque esse é o caminho para você escutar cada vez mais de forma audível o que o Senhor tem para te entregar. Inclusive, pastor, se a gente for pensar, a voz de Deus era muito comum no Antigo Testamento. Sim. A voz de Deus chegou até Abraão, quando ele disse: sai da tua terra, da tua Sim. parentela, para a terra que eu irei te mostrar. Perfeito. Depois, a voz que queimava na sarça para Moisés, chamando Moisés para a presença de Deus. Então, a gente vê o quanto o Senhor se manifesta através da voz dele. Perfeito. Esses são alguns ensinamentos do Antigo Testamento. Tem mais algum que a senhora queira compartilhar dentro dessa parte dos profetas? Porque a forma que Deus falava no Antigo Testamento é diferente do Novo. E a gente pode trazer essa diferença a nível de comunicação também. Como Deus se comunicava no Antigo e como Deus se comunicava no Novo. Perfeito. Bom, a nível de conhecimento científico, né, porque a fé ela caminha junto com a ciência. A primeira partícula existente no planeta Terra não foi uma gota de água, não foi o H2O. A primeira partícula existente no universo foi uma nota musical. Oh, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Sim, A nota uma musical. nota musical. E isso está muito relacionado à Bíblia. Porque no Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz. Então, a primeira partícula existente no universo foi a voz de Deus. Meu Deus.
Deus, que coisa linda. Olha o poder da voz. Olha o poder do som. Olha o poder que emana de Deus através do som. Então, quando Deus diz, haja luz e houve luz. Vocês estão trabalhando um projeto que veio do coração de Deus. Porque o som, a voz, ela nasceu em Deus. Não existia nada. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quando veio a voz de Deus, quando veio o som de Deus, tudo foi criado. Então, a primeira voz existente no mundo foi a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ela é assim, tá, gente? Quando ela abre a boca, quando ela solta a voz, é literalmente trazendo Glória a Deus. o céu para a terra. E agora a gente pode falar, trazendo a questão das escrituras, a pastora vai comentar com vocês essa comunicação de Deus. No Antigo Testamento, o Senhor se comunicava através dos profetas. No Novo Testamento, a comunicação já foi diferente, porque através da vinda de Jesus, o véu rasgou e a partir dali nós podemos ter uma comunicação direta com o próprio Jesus através do Espírito Santo. Só que ela tem muito mais unção e propriedade para falar para vocês. Então, pastora, fala um pouco para a gente dessa diferença de comunicação, falando dos profetas e depois com a vinda de Jesus. Bom, primeiro nós temos que partir do ponto, Mirlinha. Mirlinha, porque é íntimo aqui, viu? Já tem uns anos de caminhada, a gente vai falar sobre isso também. Vamos. Bom, Mirla, nós temos que partir do ponto de entender que é um Deus de relacionamento. Deus não precisa de ninguém para existir e nem continuar existindo. Então, partindo desse ponto, nós entendemos que Deus criou o homem para se relacionar com ele. E a ferramenta desse relacionamento foi a comunicação. Né? A Bíblia diz em Gênesis 2, eu amo essa parte, que todos os dias Deus vinha na viração do dia e se comunicava com o homem. Deus deu ao homem o poder de comunicação. Deus deu a voz para o homem, para ele se comunicar com Deus. Né? Então existia aquele elo. Porém, a Bíblia fala em João 4:24 que Deus é espírito. Então nós também temos uma natureza espiritual. Quando Deus soprou dentro de nós o fôlego de vida, ele estava soprando um espírito distinto. E aquela comunicação era uma comunicação totalmente divina, espiritual. Mas aí um dia o homem perdeu esse contato quando ele se virou contra Deus. O homem decidiu que não queria mais ter essa aliança com Deus, essa comunicação com Deus. E quando o homem rompe essa comunicação com Deus, veio vários ônus para a vida dele, que nós chamamos de o pecado nada mais é do que o desligamento, né? O erro que o homem cometeu. Naquele momento, o homem perde a maior fonte de comunicação, porque Deus não comunicava só palavras, Deus comunicava os seus frutos, Deus comunicava os seus dons e principalmente a consciência da eternidade. Então, naquela troca de comunicação, existia uma troca também de eternidade, de talentos, de dons de Deus para com o homem. Era uma troca muito tremenda. Então, o homem foi se afastando de Deus, só que Deus é misericordioso, né? Lamentações 3:22 diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então, mesmo o homem rompendo o seu contato com Deus, rompendo a sua comunicação com Deus, Deus continuou se comunicando com ele. A primeira forma que Deus se comunicou com o homem é através do universo. Não tem como você olhar para tudo que foi criado e não entender que tem um Deus por trás disso tudo, né? Não tem como. Depois ele veio usando os profetas, que eram porta-vozes deles. Homens aqui na terra, dotados a paixões, como Elias, Hebreus fala de Elias, como nós, mas que através do dom da voz, da comunicação, Deus continuava ali atraindo o povo para ele. Deus usava também os sacerdotes, os juízes e os reis. Só que como essa comunicação ficou totalmente desconectada com Deus, ficou totalmente limitada, o Senhor via como conta-gotas. Como conta-gotas. E um homem apenas, ou um povo apenas, entendia essa voz de Deus. Como você mesmo bem disse, Abraão escutou a voz de Deus, Moisés escutou a voz de Deus, Elias escutou a voz de Deus, vários profetas escutaram a voz de Deus, Moisés. Mas em Jesus não. Em Jesus o véu se rasgou, Jesus rompeu o limite do pecado, porque ele pagou um preço pelo nosso pecado. E através dele, ele renova a eterna aliança do homem com Deus e a comunicação livre com Deus volta a existir, através do seu Espírito Santo. Então, hoje, Jesus, ele fala conosco. A Bíblia toda no Novo Testamento diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
Espírito diz às igrejas. Agora, existe uma diferença entre ouvir e escutar. A gente escuta tudo, inclusive os ruídos. Agora a gente ouve aquilo que toma para si. O que é que nos impede? Estou até pulando aqui um pouco, mas eu senti de trazer Fique isso. à vontade. O que é que nos impede de ouvir a Deus? É porque olha quantas gerações se passaram com esse desligamento de Deus. Então entrou muito entretenimento, entrou muito, nós chamamos de ruídos, né? Muitas distrações. Muitas distrações. Então hoje a gente escuta muito, que são os ruídos externos, e não para ouvir o nosso interior, que é onde o Espírito Santo fala. Tem um texto em Romanos 8,16 que diz que o Senhor testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então existe o testemunho interior. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, se eu não parar para entender o que ele tá, a voz que está falando comigo dentro de mim, e apenas escutar o meu exterior, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. E para isso nós precisamos ter tempo com Deus, leitura da palavra, renúncia, enfim, aí vai embora. Falando nessa diferença entre escutar e ouvir a voz de Deus, ela é a pessoa que ouve a voz de Deus com muita clareza. E entendendo que Deus ele não vai financiar pessoas, porque nada que Deus faz é só para uma única pessoa. É um Deus de propósito. Então Deus, ele financia projetos, ele financia sonhos. E por ela ter essa comunicação clara, ouvir a voz de Deus e ser obediente, o Senhor confiou a ela um curso teológico que eu sou suspeita para falar, porque em 2021 eu iniciei, eu não sabia o que Deus tinha para mim, mas eu queria ouvir a voz de Deus com mais clareza. E eu quero te dizer que sempre que você quiser muito algo e você não conseguir, você precisa de uma pessoa que carregue esse dom para destravar. E ela foi a pessoa que Aleluia. destravou para que eu pudesse ouvir a voz de Deus com mais clareza. Então, o Senhor entregou para ela esse projeto lindo aqui na Terra, que é o SOA. Eu sou filha do SOA com muito Glória a Deus. orgulho. E aonde eu caminho, eu falo do quanto o SOA foi um ponto de inflexão na minha vida. Existe uma mirla antes do SOA e uma mirla pós-SOA. SOA significa semeando amor. Eu falo isso com muito amor, porque é exatamente o que aconteceu na minha vida. Então, o Senhor entregou esse projeto. Pastora, fala um pouco para elas do que é o SOA. Amém. Como você já disse, o SOA é o semeando o amor de Deus. Quando Jesus esteve conosco aqui na terra conosco, eu digo nós os cristãos, os primeiros cristãos, né? Ele deu uma ordem. Ele disse: ide e ensinai a todos aquilo que eu vos ensinei. Então, Deus criou tudo com a sua palavra, com a sua voz, e Jesus, que é Deus, continuou discipulando a nova igreja, o seu novo povo com a sua voz, com a sua palavra. Então foram 3 anos que Jesus passou usando a ferramenta voz, comunicação, para ensinar sobre o reino de Deus. Mais uma vez aí, nós aprendemos sobre soltar a voz. Quando falamos de soltar a voz, o nosso primeiro influenciador foi o próprio Jesus. O maior comunicador da história. 3 anos e meio ali, usando a voz para discipular 12 homens e uma nação, um povo, né? Que os 12 eram que ele chegava mais próximo, mas existia 3 a 5 mil pessoas que o seguiam. E ele usou a voz, ele soltou a voz, influenciado pelo próprio Espírito de Deus, né? Para fazer um povo que fosse preparado para o céu, para o reino de Deus. E ele nos deu essa ordem. Quando eu cheguei em Fortaleza, vai fazer 8 anos que eu estou aqui, eu sou do Piauí, Deus me deu essa ordem para me soltar a minha voz. E que voz, gente? Você quer que ela não tem qualquer voz, não. Que eu não ia É falar. uma rajada. Que eu não ia falar o que eu entendi, não ia falar meus entendimentos, ou muito menos o que eu achava. Mas que eu seria essa voz do Senhor aqui nessa terra. E eu gosto muito de falar para todas as minhas que caminham comigo que o nosso lema do SOA é que nós viemos a diminuir para que o Senhor cresça. E, de fato, através de nós, a nossa voz, nosso ministério, venha semear quem Ele é. Porque 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus. E o SOA nada mais é do que essa voz que o Senhor nos deu, né, para direcionar pessoas, ensinar pessoas sobre o reino de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus.
Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós começamos a entender quem nós somos. Existe uma identidade que Deus deu para cada um de nós. De fato, não é só uma identidade que temos porque o mundo nos deu ou porque nossos pais nos entregaram, não. Todo ser é individual. Deus tem um chamado e uma identidade para cada um de nós. Porém, nós só encontramos quando paramos para ouvir essa voz, né? E o SOA está aqui para isso, para discipular, para ensinar e para trazer a voz de Deus para as almas. O SOA já está em todo o Brasil. Aqui em Fortaleza acontecem turmas presenciais, mas você pode se inscrever na turma online e ser tremendamente abençoada pela unção que a pastora carrega. Tem turma para mulheres, tem turma para homens também. Acabamos de iniciar uma turma de homens. Então, se você está buscando ouvir a voz de Deus com clareza, com direcionamento, com um propósito, eu não tenho dúvidas que o SOA, ele vai te ajudar dentro desse caminho. Amém. E para nós finalizarmos, todo mundo fala assim, Todo eu quero voltar aqui a gente faz tudo, a gente faz efeitos sonoros, faz tudo. Se não fosse assim, não seria a Mila. E para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta para a pastora, e eu tenho certeza que nós vamos ser tremendamente edificados. Pastora, cada pessoa carrega uma mensagem. E através da sua mensagem, eu quero que você finalize esse podcast deixando para todas as mulheres que estão nos assistindo qual é a maior mensagem de Jesus aqui na Terra. Bom, Mirla, a mensagem do Senhor para nós chama-se salvação. Salvação de quê, pastora? De uma religião, mudar de... Não. Nós temos um período que passaremos aqui nessa terra. Mas a promessa de Deus é uma eternidade. Talvez você que está nos ouvindo nunca nem ouviu falar esse termo. Mas João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. A voz de Deus ecoou para nós, para que nós pudéssemos sentir o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção, o seu projeto. Mas através de Cristo, a voz de Deus ecoa para nós dizendo: volte para mim, eu tenho um plano muito mais perfeito, eu tenho um plano muito mais poderoso para você, aqui nessa terra e também no céu. A mensagem da voz de Deus para nós é: estou de braços abertos. Eu tenho um projeto de vida perfeito aqui na terra, quero usar a tua vida, quero usar a tua história, quero usar a tua voz, para que aqui juntos viemos a viver o projeto na terra e morar eternamente no céu. Eu acreditei nesse projeto, a pastora Alessandra acreditou nesse projeto. Sim. E hoje nós vivemos exatamente a boa, perfeita Aleluia. e agradável vontade dele. Que você possa levar cada palavra desse podcast para o seu coração. E se você sentir que está na hora de colocar a sua voz no mundo, contar a sua história e edificar a vida de outras mulheres, eu estou aqui pronta para te conduzir através do Método Voz.